Como Deus te mostra hoje que toda a dor que você vive tem um propósito maior. Quando a dor parece não ter sentido, você tem carregado um peso que ninguém vê. Um nó no peito que aperta mesmo quando você sorri. Acorda com ele, dorme com ele, e por mais que tente, ele não vai embora. Já orou, já pediu respostas, já chorou no escuro até adormecer. Já se perguntou se Deus está vendo, se Ele se importa, se há algum propósito nisso tudo, ou se a sua dor é só mais uma dor jogada ao vento. Há dias em que o espelho devolve um rosto que você mal reconhece. Você diz que está tudo bem, mas não está. A alma está cansada. As forças parecem não se renovar. E lá no fundo, aquela pergunta volta a queimar: por que Deus? Por que isso está acontecendo comigo? Você se compara com quem parece ter a vida resolvida. Vê outros sorrirem enquanto você luta para levantar da cama. Vê orações atendidas ao redor enquanto as suas parecem ignoradas. E começa a pensar que talvez tenha algo errado com você. Talvez não tenha fé suficiente. Talvez Deus tenha se esquecido do seu nome. O silêncio machuca mais do que a própria dor. Você clama e não ouve resposta. Busca sinais e não vê nada. Pergunta e o céu permanece calado. E nesse vazio, nasce a dúvida: será que tudo isso tem algum significado? Ou estou apenas sofrendo sem motivo? Há feridas que você carrega há tanto tempo que já nem lembra quando começaram. Elas sangram em silêncio quando ninguém está por perto. E às vezes você se pega pensando que se tudo isso não tiver um propósito, você não vai aguentar por muito mais tempo. Mas e se eu te dissesse que Deus nunca desperdiça uma lágrima? Que cada dor, cada perda, cada silêncio tem um significado muito maior do que você imagina? E se essa história que parece te destruir for exatamente o caminho que está te construindo? Você não está sendo esquecido. Está sendo preparado. O que hoje dói tanto pode estar sendo usado para te transformar na pessoa que você precisa ser para viver aquilo que Deus já planejou. Filho, eu sei o quanto dói. Sei o quanto tem sido difícil continuar, mas eu não estou distante. Estou no meio dessa dor, trabalhando em silêncio, construindo algo que seus olhos ainda não conseguem ver. Nada do que você passou foi em vão. Deus nunca prometeu que a vida seria fácil, mas prometeu estar com você em cada passo. E quando Ele permite a dor, não é porque desistiu de você, é porque está revelando um propósito que vai muito além do que você pode compreender agora. Nos próximos minutos, vamos caminhar juntos por essa jornada. Você vai entender por que algumas dores são tão profundas, o que Deus está fazendo dentro delas e como Ele transforma o que era para te destruir em degraus que te levam ao seu destino. Vai descobrir que não foi esquecido, que não está sozinho e que existe um plano em andamento, mesmo que ainda não consiga enxergá-lo. A sua história não acaba no sofrimento. Na verdade, é aí que ela começa a ser escrita com as mãos de Deus. Quando tudo dói e nada parece fazer sentido. Há dores que não têm nome. Elas não gritam, não sangram, não aparecem em exames. Elas apenas estão ali, silenciosas, persistentes, consumindo você por dentro. É aquela sensação de estar vivo por fora e quebrado por dentro. De levantar todos os dias e vestir um sorriso que não reflete a guerra que acontece no seu coração. Talvez você esteja nesse lugar agora, tentando entender o porquê de tudo isso. Por que Deus deixou acontecer? Por que a vida se tornou tão pesada? Porque mesmo orando, crendo, tentando fazer tudo certo, parece que tudo desmoronou ao seu redor. Você já se perguntou: se Deus é amor, por que Ele não impede a dor? Essa é a pergunta que rasga a alma de quem está cansado. Porque não se trata apenas do que você sente. Trata-se do que você perdeu no meio do caminho. Trata-se de sonhos que morreram sem explicação. De planos que nunca saíram do papel. De pessoas que foram embora quando você mais precisava. De orações que, no seu entendimento, ficaram sem resposta. Você tentou ser forte, tentou esconder, tentou continuar. Mas há momentos em que até respirar dói. Em que acordar já parece um esforço desumano.
em que você se pergunta se algum dia voltará a sorrir de verdade. E é aqui que começa a revelação mais profunda: a dor não é um castigo. Ela é um idioma, e Deus fala por meio dela coisas que não conseguiríamos ouvir de outro modo. Filho, eu sei que você não entende agora, mas há coisas que só podem nascer no terreno da dor. Há forças que só surgem quando tudo o que você tem é fé. Há propósitos que só florescem quando tudo o que você conhecia foi arrancado. Deus não se alegra com o seu sofrimento. Ele não se deleita com suas lágrimas. Mas Ele as recolhe, cada uma delas, e as transforma em sementes. Você pode não ver ainda, mas há um propósito se movendo por trás do que te machuca. Um propósito que vai além do seu presente. E quando for revelado, você vai perceber que a dor não foi o fim, foi o começo. Você pode estar em ruínas agora, mas Deus constrói coisas extraordinárias a partir de destroços. Ele transforma cinzas em beleza. Ele faz daquilo que te feriu a ferramenta que vai te levantar. No próximo capítulo, vamos começar a desvendar o porquê Deus permite certas dores e como elas são usadas como caminho para o seu destino. Há um selo de Deus nisso, e você precisa ouvi-lo até o fim. Quando Deus silencia para falar mais alto, há um tipo de dor que não vem de perdas visíveis, mas do silêncio de Deus. Você ora e não ouve nada. Clama e parece que o céu está fechado. Pede respostas e tudo o que recebe é o som ensurdecedor do nada. E nesse vazio, a mente grita: será que ele me abandonou? Esse silêncio machuca mais do que qualquer palavra dura. Porque você acreditou. Você confiou. Você fez tudo o que sabia fazer. E mesmo assim, nada mudou. Os dias continuam pesados. O coração continua inquieto. E Deus continua em silêncio. Mas e se esse silêncio não for ausência? E se for presença em outra forma? Meu filho, eu não me calei porque esqueci de você. Me calei porque é no silêncio que você aprende a me escutar com o coração. É nele que sua fé deixa de depender de sinais e começa a se firmar em quem eu sou. O silêncio de Deus não é um descaso, é uma estratégia. É nesse espaço onde tudo parece imóvel que ele trabalha nos bastidores, alinhando coisas que você ainda não está pronto para ver. É ali que ele prepara respostas que não cabem no agora, porque pertencem ao tempo certo. A verdade é que muitas vezes o silêncio de Deus é a forma mais profunda de cuidado. Ele não responde porque, se dissesse tudo hoje, talvez você não suportasse. Ele espera porque ama. Ele se cala porque está construindo. Lembra-se de Jesus no jardim do Getsemani? Ele orou em angústia, suando sangue, e mesmo assim, o céu permaneceu em silêncio. Mas não era abandono, era propósito. Era o caminho que o levaria à cruz, e da cruz ao cumprimento do plano de salvação. O silêncio que hoje você odeia pode ser o mesmo que está te conduzindo ao seu propósito. Não confunda o silêncio com a ausência. Deus não te deixou. Ele está mais perto agora do que você imagina. Ele está sussurrando em meio à quietude. Confie em mim mesmo quando não entender, porque eu continuo escrevendo a sua história. No próximo capítulo, você vai entender por que Deus permite que o sofrimento continue mesmo quando ele poderia pará-lo, e como isso revela algo poderoso sobre o seu amor e seus planos. Quando o sofrimento não para e Deus ainda assim está agindo, há dores que não passam rápido. São feridas que insistem em ficar, noites que parecem não terminar, pesos que você carrega há anos e que já fazem parte da sua rotina. Você acorda com eles e dorme com eles. E no fundo a pergunta se repete: se Deus me ama, por que não tira isso de mim? A verdade é que essa pergunta ecoa desde os tempos antigos. Os salmistas gritaram por respostas. Os profetas choraram diante do aparente abandono. O próprio Jesus na cruz bradou: meu Deus, por que me abandonaste? E ainda assim, naquele grito, o plano mais profundo de Deus estava sendo cumprido. É aqui que muitos se perdem e acham que o sofrimento é sinal de que Deus não está agindo. Mas e se for o contrário? E se o que você chama de abandono for, na verdade, o cenário perfeito que Ele está usando para transformar você de dentro para fora?
Eu não te deixei no meio da dor. Eu estou moldando você nela. Cada lágrima que cai está regando algo que ainda vai florescer. O que agora parece destruição é o terreno onde plantarei propósito. Deus não desperdiça dor. Ele a redime. Ele a transforma em sabedoria, em compaixão, em autoridade espiritual. Aquilo que hoje parece te quebrar, amanhã será a linguagem com que você vai curar outros. O que hoje é deserto será testemunho. A cruz que pesa hoje é a mesma que te dará autoridade para levantar quem carrega a sua. E talvez a resposta não venha na forma que você espera. Talvez Deus não tire a dor, mas te torne mais forte que ela. Talvez Ele não mude a situação imediatamente, mas mude você por completo dentro dela. Porque no fim o propósito não é apenas resolver o problema, é revelar quem você é nele e quem Ele é em você. Minha graça te basta, disse o Senhor a Paulo quando ele implorou para ser livre do espinho que o afligia. 2 Coríntios 12, 9, e essa frase ecoa ainda hoje: minha graça te basta, mesmo ferido, mesmo cansado, mesmo sem entender. Há algo sendo forjado aí dentro que vale mais do que a ausência da dor, um propósito eterno. No próximo capítulo, você vai começar a enxergar como essa dor se conecta ao destino que Deus escreveu para a sua vida, e por que ela pode ser a chave para abrir portas que você nem imagina. O propósito escondido por trás da dor, você já parou para pensar que talvez a dor não seja o fim da sua história, mas o caminho para aquilo que Deus quer construir. Que talvez ela não seja um erro no percurso, mas parte do plano. Nós fomos ensinados a fugir do sofrimento como se ele fosse sempre castigo ou sinal de ausência de Deus. Mas e se for justamente no meio dele que a presença dele se revela com mais profundidade? Pense em José, traído pelos irmãos, vendido como escravo e injustamente preso. Cada etapa parecia um retrocesso, um golpe, um Deus, por que isso está acontecendo comigo? Mas nenhum desses episódios foi perda de tempo. Cada lágrima o levava para mais perto do propósito. Cada injustiça o aproximava do trono. O que parecia ser ruína era na verdade rota. Deus sussurra no meio da dor: eu sei o que estou fazendo. Você não está sendo destruído, está sendo preparado. Cada ferida que sangra hoje vai se tornar autoridade amanhã. Cada porta fechada está alinhando você com o lugar certo. O que hoje parece o fim é na verdade o início do que eu planejei. O sofrimento tem esse poder, o de revelar o que não poderia ser visto em tempos de conforto. Ele escava em nós profundidades que a facilidade nunca tocaria. Ele desperta perguntas que nos levam a respostas maiores. Ele nos faz soltar o que não precisamos e agarrar o que realmente importa. E acima de tudo, a dor tem o poder de nos aproximar do coração de Deus. Quando tudo ao redor desaba, é ali que aprendemos a ouvir a voz que permanece. Quando tudo que era seguro nos escapa das mãos, é ali que descobrimos que não precisamos segurar nada, porque Ele nos segura. Há um selo divino sobre o que você está vivendo. Mesmo que tudo pareça sem sentido, há uma lógica celestial em andamento. Deus não está apenas te levando para um destino. Ele está te transformando no tipo de pessoa que pode viver esse destino. Romanos 8:28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse todas as coisas inclui a dor que você não entende. Inclui a perda que ainda te pesa. Inclui o silêncio que te fez duvidar. Nada disso está fora das mãos dele. Tudo isso está sendo tecido, ponto a ponto, em um plano muito maior do que você consegue ver agora. No próximo capítulo, vamos descer ainda mais fundo. Você vai entender como Deus usa a dor não apenas para te preparar, mas para te posicionar, e como cada lágrima está te empurrando na direção do seu chamado. Quando a dor te posiciona no centro do propósito, a dor não apenas molda quem você é, ela também decide onde você estará. E essa é uma das verdades mais difíceis de aceitar. Porque quando estamos sangrando por dentro, queremos sair do lugar, fugir, esquecer.
Mas Deus muitas vezes nos mantém ali, no meio do deserto, não porque esqueceu de nós, mas porque aquele solo seco é o único terreno fértil para o que Ele vai fazer crescer. Quantas vezes você olhou para o céu e perguntou: Deus, por que ainda estou aqui? Talvez porque o aqui ainda está lapidando quem? Você ora para que Ele mude a situação, e Ele, em silêncio, está usando a situação para mudar você. A porta que se fechou não foi rejeição, foi redirecionamento. A traição que te despedaçou não foi o fim da história, foi a mão invisível que te empurrou para longe de onde você nunca floresceria. Deus trabalha assim. Ele escreve linhas retas por caminhos que parecem tortos. Ele transforma vales em estradas. Ele faz do caos um mapa. Eu te coloquei onde está doendo não para te punir, mas para te alinhar com o que eu preparei. Sussurra o Pai ao coração cansado. O que você chama de atraso é o tempo exato em que eu te fortaleço. O que você chama de perda é o espaço que crio para o novo. Uzê não chegaria ao palácio se não tivesse passado pela prisão. Davi não se tornaria rei sem enfrentar Golias. Paulo não teria escrito cartas que transformaram o mundo se não tivesse conhecido a cadeia. Deus não desperdiça dor. Ele a transforma em ponte. Romanos 5:3-4 revela esse processo. Nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, e a experiência esperança. É um corredor que leva à esperança. Você talvez não veja agora, mas cada lágrima está desenhando o caminho para a sua missão. Cada porquê está sendo respondido com um para quê. Cada noite escura está te empurrando para um amanhecer que você ainda não consegue imaginar. No próximo capítulo, vamos ainda mais fundo. Você vai entender como Deus transforma a ferida em autoridade e a dor em ministério. E porque o que você está vivendo hoje será a chave para curar outros amanhã. A ferida que te dá autoridade. Você já percebeu como as pessoas mais capazes de consolar são aquelas que conhecem a dor de perto? Como quem foi traído, fala com mais compaixão a quem está sendo traído. Como quem perdeu tudo tem palavras que ninguém mais teria para quem perdeu. Isso não é coincidência. É o modo de Deus transformar a tua ferida em autoridade espiritual. A dor que hoje parece te quebrar vai ser, amanhã, o lugar de onde você vai levantar outros. Porque o sofrimento não apenas te muda, ele te credencia. Ele te dá voz no território onde antes você só tinha feridas. Aquilo que sangrou em você se torna remédio nas mãos de Deus. Eu não desperdicei nenhuma lágrima, sussurra o Senhor ao teu coração. Cada dor que você sentiu é agora uma linguagem que você fala. Cada queda que viveu te tornou capaz de guiar alguém pelo mesmo caminho. Eu estou te formando para consolar como eu te consolei. Paulo escreveu em 2 Coríntios 1:4, ele nos consola em todas as nossas tribulações para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Nada do que você viveu foi em vão. Nem a decepção que te deixou noites sem dormir, nem a perda que você ainda sente ao acordar. Tudo isso está sendo costurado em um plano que vai muito além de você. Um plano onde a tua história cura histórias. A dor é a escola onde nascem os chamados mais profundos. É ali, no chão da tua fraqueza, que Deus deposita a autoridade do céu. E essa autoridade não vem de livros nem de teorias. Ela nasce de cicatrizes que viraram testemunhos. No próximo capítulo, vamos caminhar ainda mais fundo nessa verdade. Você vai entender como a presença de Deus nunca te deixou, mesmo quando tudo parecia silêncio, e como Ele esteve agindo em cada detalhe do processo. Deus nunca saiu do processo. Você acreditou em algum momento que estava sozinho, que Deus te deixou no meio do caos, que virou o rosto quando você mais precisava. Você pensou, se Ele estivesse aqui, isso não teria acontecido. E no entanto Ele sempre esteve. A presença de Deus não se mede pela ausência da dor. Muitas vezes ela se manifesta dentro da dor. Quando tudo desabou, foi Ele quem manteve você de pé. Quando você achou que ia perder a fé, foi Ele quem segurou sua alma em silêncio. Quando você chorou e ninguém viu, Ele recolheu cada lágrima.
Deus não te abandonou no deserto. Ele caminhou com você nele. Eu estive aí o tempo todo, diz o Senhor ao coração cansado. Quando você achava que falava sozinho, eu ouvia. Quando você pensava que orava ao vazio, eu respondia de formas que você ainda não consegue reconhecer. Eu nunca saí daí. Eu estava trabalhando no invisível, alinhando coisas que você não podia ver. Lembre-se de José, esquecido na prisão. Ele achou que Deus tinha se calado, mas o tempo no esquecimento era a ponte para o trono. Lembre-se de Elias, escondido na caverna. Ele esperava um terremoto, um fogo, um trovão, e Deus veio num sussurro. Salmo 34:18 nos lembra: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Ele está mais perto do que você pensa. Não precisa gritar para ser ouvido. Não precisa entender tudo para estar seguro. A presença dele não depende da tua percepção. Depende da fidelidade dele. E essa nunca falha. O silêncio não foi ausência. Foi preparação. Foi o modo dele fortalecer raízes antes de te expor ao vento. Foi o modo dele te proteger de portas que ainda não estavam prontas para abrir. No próximo capítulo, você vai entender por que certas respostas de Deus demoraram. E como o tempo dele nunca foi atraso, mas estratégia. O tempo de Deus não é atraso, é estratégia. Você já se perguntou por que Deus não respondeu quando você pediu? Por que o sim demorou tanto ou nunca chegou? O silêncio do céu dói porque parece descuido, mas na verdade é precisão. Contamos dias, meses, anos e pensamos, já passou da hora. Mas Deus não mede o tempo como nós. Ele não está atrasado. Ele está orquestrando. Enquanto você achava que nada estava acontecendo, Ele estava movendo peças que você nem sabia que existiam. Eu nunca me atrasei, diz o Senhor ao teu coração inquieto. Eu estava te moldando enquanto moldava o cenário. Eu estava preparando pessoas, alinhando caminhos, fortalecendo a tua fé para que, quando a resposta viesse, você estivesse pronto para sustentá-la. O tempo que você chama de espera, eu chamo de construção. Pense em Abraão. Deus prometeu um filho, mas a promessa levou anos para se cumprir. E nesse tempo, Abraão aprendeu a confiar além das evidências. José esperou anos entre o sonho e o trono. Davi foi ungido rei e passou muito tempo escondido em cavernas. O tempo de espera não foi perda, foi preparação. Isaías 60:22 diz: no tempo certo eu, o Senhor, farei isso acontecer. Essa frase carrega um segredo. Não é no nosso tempo, é no tempo certo. E esse tempo não atrasa, não falha e não erra. Deus não te negou respostas, Ele está te entregando maturidade. Ele não te esqueceu. Ele está te alinhando ao propósito. Quando a promessa parecer distante, lembre-se: o que está demorando não está sendo esquecido, está sendo lapidado. No próximo capítulo, vamos explorar como o propósito começa a se revelar no meio do processo, e como a história que parecia dor começa a se transformar em destino. Quando a dor começa a revelar o destino, chega um momento em que tudo começa a fazer sentido. Não de repente, mas em pedaços. Como luz que entra por frestas, Deus vai mostrando que nada foi aleatório. Aquela perda que você achou que te destruiu, foi ela que abriu espaço para algo que você jamais teria escolhido. A espera que parecia interminável, foi nela que sua fé deixou de ser teoria e virou raiz. O que antes era só ferida começa a ter forma de chamado. A história que você queria esquecer começa a se tornar a história que vai libertar outros. Porque é assim que Deus age. Ele pega o que foi usado para te derrubar e transforma na plataforma de onde você vai levantar outros. Ele pega o chão em que você caiu e o transforma no solo onde você vai florescer. Você não está preso ao passado, diz o Senhor ao teu coração. Você está sendo lançado a partir dele. Cada parte dolorosa da sua caminhada está conectada ao propósito que preparei para você. O que parecia destruição está sendo reconstruído em glória. De repente você começa a perceber que aquele deserto não te matou. Ele te preparou. Que aquela traição não te definiu. Ela te libertou. Que aquela perda não te apagou.
ela te revelou. Você começa a enxergar a mão de Deus onde antes só via caos. Romanos 8,18 declara: considero que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. A glória que vem depois da dor não apaga o sofrimento, ela o redime. E é nesse ponto que você entende, não era sobre te punir, era sobre te posicionar. Não era sobre quebrar, era sobre construir algo que suportasse o peso do que viria. No próximo capítulo, vamos chegar ao clímax dessa jornada, como entregar sua dor a Deus se torna a chave final para viver o propósito e experimentar a presença dele em sua totalidade. A entrega que transforma a dor em destino, tudo muda quando você para de lutar contra a dor e começa a colocá-la nas mãos de Deus. Até aqui você tentou entendê-la, explicá-la, suportá-la sozinho. Mas há um momento em que o que mais cura não é compreender, é entregar. Quando você diz, Senhor, eu não entendo, mas confio, algo invisível acontece. O peso não desaparece de repente, mas deixa de te esmagar. Ele começa a ser carregado por alguém maior que você. Deus nunca prometeu que a vida seria fácil, mas prometeu que nenhuma lágrima seria desperdiçada. Ele recolhe cada uma delas e as transforma em sementes. É por isso que os desertos mais áridos podem florescer. É por isso que feridas profundas podem gerar ministérios poderosos. Quando você entrega, Deus revela. Ele mostra que não era punição, era preparo. Não era abandono, era alicerce. A dor nunca foi o fim, foi a estrada. Ela te quebrou, sim, mas também te abriu para um tipo de dependência e intimidade com Ele que você não teria conhecido de outra forma. Porque eu bem sei os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de prosperá-los e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. A promessa não é ausência de dor, é presença no meio dela. Não é fuga do sofrimento, é transformação através dele. Você não precisa ter todas as respostas hoje. Só precisa dar um passo, confiar que até o caos tem um lugar no plano perfeito de Deus. E que um dia, quando olhar para trás, vai ver que cada lágrima tinha um propósito. Agora feche os olhos por um instante e permita que essa verdade penetre fundo, nada foi em vão. Nenhuma dor passou despercebida. Cada parte da sua história está sendo escrita pelas mãos do Pai, e Ele não desperdiça capítulos. Oração final. Pai amado, eu te entrego a minha dor. As que entendo e as que não entendo. Os porquês que nunca foram respondidos e os caminhos que ainda não vejo. Eu confio que o Senhor está em cada detalhe, mesmo quando tudo parece desabar. Transforma minhas feridas em sabedoria, minhas perdas em propósito, meu deserto em testemunho. Que cada lágrima seja usada para cumprir o teu plano em minha vida. Em nome de Jesus, amém.